Com certeza você já ouviu a expressão bem-aventurados. Já ouviu estas palavras? Sabe o que significam? Significam felizes, quão felizes. Estas palavras são muito pouco usadas na linguagem do dia a dia da maioria das pessoas. Se perguntássemos, quem é feliz? Sem dúvida teríamos várias e diferentes respostas. Alguns diriam, feliz é quem tem boa saúde. Outros diriam, feliz é quem possui riquezas e fama neste mundo. E outros certamente diriam, feliz é quem aproveita os prazeres da vida para se divertir, etc. Quero lembrar, prezado leitor, que as palavras bem-aventurados aparecem muitas vezes na Bíblia Sagrada. Deus, em sua palavra, nos diz quem realmente é feliz. Em primeiro lugar, ele nos diz quem é feliz na vida. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto, Salmo 32 versículo 1. Veja quão diferente das ideias dos homens é a declaração de Deus sobre este assunto. O versículo acima nos mostra que é feliz aquele que é perdoado dos pecados. Convém lembrar que a causa de toda infelicidade humana é o pecado. O ser humano é infeliz desde que pecou contra Deus, desobedecendo-o e afastando-se de sua vontade. Pode ser feliz a criatura que não está de bem com o seu Criador? Impossível. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3 versículo 23. Vemos, então, que a maior e mais urgente necessidade do ser humano é o perdão dos pecados, e isto, graças a Deus, é possível alcançar. Mas como? O perdão vem de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Efésios 4 versículo 32 diz, Deus vos perdoou em Cristo. O Filho de Deus veio a este mundo para trazer ao nosso alcance o perdão dos pecados. Para isso ele precisou morrer crucificado por nossos pecados. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, 1 Pedro 2 versículo 24. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, Isaías 53 versículo 5. O altíssimo preço para o nosso perdão, que jamais poderíamos pagar, Cristo pagou completamente com seu precioso sangue. Agora o pecador precisa arrepender-se sinceramente dos seus pecados diante de Deus e aceitar o Salvador pela fé, e assim, é perdoado, tem paz com Deus, tem uma nova vida e é verdadeiramente feliz. A palavra de Deus fala também de ser feliz na morte, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, Apocalipse 14 versículo 13. A morte é uma dura realidade. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O salário do pecado é a morte, Hebreus 9 versículo 27, e Romanos 6 versículo 23. Em Ezequiel 33 versículo 11 o Senhor diz, não tenho prazer na morte do ímpio. Quão triste e infeliz é a morte de um pecador perdido sem a salvação, chegando ao fim da vida em seus pecados, sem Deus, sem Cristo e sem esperança. Naquela hora solene e terrível aquela alma é lançada no inferno, Salmo 9 versículo 17, onde sofrerá para sempre. Quão diferente é para aquele que é salvo por Cristo, ele é feliz mesmo naquela hora tão difícil. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos, Salmos 23 versículo 4, e capítulo 116 versículo 15. Amigo, se esta hora está perto de ti, está preparado? Prepara-te para te encontrares com o teu Deus, eis aqui. Agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, Amós 4 versículo 12, e 2 Coríntios 6 versículo 2. Por último vamos considerar nas Escrituras quem será feliz na eternidade. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas, Apocalipse 22 versículo 14. Este versículo nos fala de pessoas que estarão para sempre na santa cidade, a cidade celestial, a nova Jerusalém, junto com Deus. Lá não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, Apocalipse 21 versículo 4. Deus habitará para sempre com o seu povo, estes de que lemos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro que tira o pecado do mundo é o Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala-nos do seu sangue, fala-nos da sua vida dada em sacrifício por amor dos pecadores lá na cruz. Estas pessoas de que lemos aproveitaram deste sacrifício pela fé, serão felizes para sempre no céu não por qualquer coisa de si mesmas ou deste pobre mundo, mas sim, pelo valor da única obra de salvação que Cristo consumou na cruz. De acordo com a Bíblia, há somente uma condição para a salvação, fé. Ao todo, as palavras fé e crer ocorrem na Bíblia cerca de 500 vezes.
Entre esses muitos versículos, mais de 100 deles nos dizem que a salvação é pelo crer, que justificação é pelo crer e que receber vida é pelo crer. Em mais de 30 passagens, é-nos dito que pela fé recebemos de Deus isto ou aquilo. Essas passagens nos mostram que o homem é agraciado por Deus por meio da fé e nada mais. Por que a Bíblia enfatiza sobremaneira a fé? Consideraremos agora por que a fé tem de ser o caminho para a salvação, mas devemos primeiro fazer uma pergunta: a salvação é obra de Deus ou do homem? Ela é plano do homem ou plano de Deus? Origina-se no homem ou em Deus? Os que não conhecem a Deus não conhecem a salvação. Somente os que conhecem a Deus conhecem a salvação de Deus. Os que conhecem a Deus devem admitir que foi Deus que iniciou a salvação. Foi Deus que a planejou e cumpriu esse plano. Como mencionamos antes, todas as coisas são feitas por Deus. Do nosso lado, nada temos a fazer, exceto crer. Por que temos de crer? Porque a redenção foi cumprida por Cristo. Deus torna o método da salvação tão simples para que todos possam obtê-la. Eis porque ele exige somente fé. Se a salvação vem de Deus, é necessário que seja universal. Se a salvação de Deus fosse apenas para determinado grupo de pessoas, Deus seria parcial. Se o caminho da salvação de Deus exigisse algo de nós, esse algo se tornaria um obstáculo para a nossa salvação. Se houvesse a simples exigência de que o homem teria de esperar 5 minutos antes de ser salvo, até isso diminuiria grandemente o número de salvos no mundo. Muitas pessoas não têm nem mesmo 5 minutos para esperar. Deus não poderia exigir sequer justiça perfeita. Se ele exigisse justiça em apenas uma coisa, talvez você pudesse cumprir essa justiça, mas centenas de milhares de pessoas na Terra poderiam não ser capazes de fazê-lo. Se esse fosse o caso, a salvação não seria tão simples. Você não tem de fazer coisa alguma, pois Deus já fez tudo em seu Filho. Ele lidou com os nossos pecados em seu Filho. O Filho de Deus levou todos os nossos pecados. O que cobra o pagamento tornou-se o que paga. O que foi ofendido tornou-se o que sofreu pela ofensa. O juiz tornou-se o réu. A cruz do Senhor Jesus não é para satisfazer nosso coração. Ela é para satisfazer o coração de Deus. A quitação do débito satisfaz o coração do credor ou do devedor. Se Deus sente que algo é suficiente para ele, nós também devemos sentir que é suficiente. Deus é justo. Se ele diz que a obra do Senhor é capaz de redimir-nos do pecado, ela certamente é capaz de redimir-nos. É irrelevante você pensar que tal obra é suficiente ou não. O que importa é que Deus acha que tal obra é suficiente. A questão não é apenas se o valor foi pago ou não. O que importa é se o credor considera o valor pago ou não. Se o valor pago satisfizer o coração dele, você não terá problemas. Gostaria de poder repetir isso uma centena de vezes. A obra do Senhor Jesus não é para satisfazer nosso coração. A obra do Senhor é primeiramente para satisfazer o coração de Deus. É Deus que ordena o julgamento dos pecados. É Deus que exige que os pecados sejam tratados. Foi Deus que disse que sem sangue não há remissão de pecados. Se Deus fosse indiferente, o sangue seria desnecessário. O sangue está ali porque Deus se preocupa com isso. Se Deus fosse indiferente, a cruz seria desnecessária. Existe a necessidade da cruz porque Deus é justo. O Senhor cumpriu toda a obra na cruz. Então, Deus o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição do Senhor Jesus é a prova de que Deus ficou satisfeito com a obra do Senhor na cruz. Embora não entendamos como a cruz satisfez o coração de Deus, sabemos que Jesus de Nazaré foi ressuscitado da sepultura. Foi a morte de Jesus de Nazaré que os apóstolos pregaram por todo o mundo? Você ouviu tal evangelho? Nunca ouvi tal evangelho. Eu os vejo indo a todo o mundo para dizer aos outros que Jesus de Nazaré ressuscitou. Se ler o livro de Atos, você verá que os apóstolos não pregaram a morte de Jesus pelos nossos pecados. O que eles contavam às pessoas em todos os lugares é que este homem ressuscitou. Eles pregaram isso porque o fato de o Senhor ter ressuscitado prova que sua morte glorificou a Deus. O Senhor Jesus foi ressuscitado porque a sua obra fora aceita diante de Deus. Sua redenção é completa e nós agora podemos ser salvos. Se a obra do Senhor não tivesse sido completada, ele teria sido deixado na sepultura. Assim, a ressurreição nada mais é que o Senhor Jesus satisfazendo o coração de Deus. O Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Os apóstolos pregam isso a nós como prova de nossa fé, conclamando-nos a crer no Senhor Jesus. Por um lado, a salvação tem a ver com a morte do Senhor. Por outro, ela tem a ver com a ressurreição do Senhor.
Sua morte é para quitar nosso débito e perdoar nossos pecados. Por meio desta morte, o problema de nossos pecados foi resolvido. Sua ressurreição é a prova de que sua morte satisfez o coração de Deus. Deus considera sua obra justa e adequada. Se alguém me perguntasse como sei que fui salvo, eu lhe diria que tenho a prova. Essa prova garante que estou salvo. Você pode dizer que foi salvo numa certa data em um determinado ano, porque foi quando recebeu o Senhor. Então lhe perguntaria como você sabe que isso é suficiente. Pode dizer que confessou seus pecados naquele dia, mas como sabe que a confissão foi suficiente? Você pode dizer que chorou por seus pecados naquele dia, mas como sabe que suas lágrimas o limparam de seus pecados? Pode dizer que se arrependeu, confessou seus pecados e aceitou o Senhor Jesus, mas como sabe que esse arrependimento, confissão e receber o Senhor foram suficientes? Se me perguntasse, eu lhe responderia que realmente fui salvo por causa da morte do Senhor, mas sei que fui salvo por causa da ressurreição do Senhor. Meu amigo, você deve diferenciar uma coisa da outra. Fui salvo por causa da morte do Senhor, mas tenho a segurança e o pleno conhecimento de que fui salvo por causa da ressurreição do Senhor. Quando entrego o dinheiro, quito meu débito. Sei que quitei o débito porque tenho um recibo. Graças a Deus, pois ele nos deu uma prova e um recibo. Seu Filho pagou o débito por todos os nossos pecados na cruz, e por meio da sua ressurreição, ele nos avisou que a questão foi totalmente resolvida. Assim, toda a obra do Senhor foi cumprida. E, o carcereiro, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. Disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos capítulo 16 versículos 29 ao 31.